Hello, segunda série, how's it going? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre pontos gramaticais principais que a gente viu nessa primeira etapa, para a gente fazer uma revisão preparatória aí para a prova final de inglês dessa primeira etapa, tá? Então vamos rever alguns pontos principais. No roteiro de estudos de vocês, eu coloquei um pouquinho mais de coisa do que eu tô fazendo aqui nessa aula, porque vocês vão ter que interpretar texto, tirinha, essas coisas assim, e também tem um vídeo para vocês assistirem, então vocês precisam de um pouquinho mais de vocabulário e de outras coisas importantes. Então, essa revisão aqui agora dessa videoaula é de tópico gramatical, que são referentes às questões isoladas de gramática que eu tô pedindo na prova, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver primeiro a diferença entre o passado simples e o present perfect tense. Então, a gente vai revisar os pontos gramaticais principais, né, como eu já disse, e a gente vai começar aí falando dessa diferença que existe entre esses dois passados. Um passado simples, que existe onde tem um evento terminado, e o presente perfeito, o present perfect tense, onde eu tenho um evento que ainda não terminou. Tá? Começou no passado, mas ainda não terminou. Ou então, aconteceu recentemente. Vamos ver aí, nessa tabelinha, como é que as coisas funcionam. Então, vamos falar do simple past primeiro. Deixa eu pegar meu apontador aqui. Pra gente ver aqui, ó. It's used to express finished events. Então, eventos finitos, né? Terminados. Por exemplo, my son was sick on Monday. Então, meu filho estava doente na segunda, tá? My son isn't sick now. Ele não está doente agora. Então, acabou. A ação acabou. O evento acabou. Depois, it's used to express finished events in someone's life. Então, é usado para expressar eventos terminados na vida de alguém, tá? Se uma pessoa está morta, por exemplo. He traveled a lot by plane. Então, ele viajou muito de avião, tá? Agora ele tá morto, então acabou, tá bom? Não viaja mais, não tem como, né? Não tem nenhum resultado disso no presente, tá? Vamos usar também para casos onde as palavras que indicam tempo marcado são palavras que indicam esse final desse evento, tá? Então, he went to the cinema 2 hours ago. Então, 2 horas atrás. Passou, acabou, tá? Depois, he didn't call him yesterday. Então, ele não ligou para ele. Nós não ligamos para ele ontem. Ontem, acabou, não tem mais. Agora, vamos ver o presente perfeito. It's used to express unfinished events that started in the past and continue to the present. Então, eventos que ainda não terminaram, começaram no passado e continuam no presente. Por exemplo, I have lived in Paris for 5 years. Então, eu vivi em Paris por 5 anos, tá? Eu vivi? Não. Eu vivo em Paris há 5 anos. Então, eu ainda vivo em Paris. Eu comecei há 5 anos atrás e ainda vivo lá, tá? It's used to express finished events in someone's life. If the person is still alive, life experience. Então, ele vai contar também, eu vou poder usar também em eventos que terminaram na vida de uma pessoa, mas desde que a pessoa ainda esteja viva, tá? É uma experiência de vida que vai contar. Nesse caso, também vou usar o present perfect. Então, he has never traveled by plane. Então, ele nunca viajou de avião. Has never traveled, tá? Não disse, a gente não sabe, pode ser que ele viaje, pode ser que isso mude, né? Então, a gente não sabe, a pessoa tá viva ainda, então pode ser que mude, tá? Então, vou usar também para eventos terminados que aconteceram no passado e que tiveram um impacto na sua vida, tá? E ainda continuam. Por exemplo, we can't reach Paul by phone. Então, nós não podemos alcançar o Paul por telefone, né? Falar com ele. Have you seen him? Então, você o viu, né? Tô perguntando, você viu? Não te perguntei quando foi que você viu, tá?
Ou então ele também é usado para palavras que não terminaram, né? O tempo, que não marcou o final do tempo. Por exemplo, esta semana, this week, today, this year, tá? Então, se eu usar, por exemplo, no momento da minha fala, esta semana, a semana ainda não terminou. Hoje ainda não terminou. Esse ano ainda não terminou. Então, nesse caso, eu vou usar o present perfect tense, mesmo que eu tenha feito uma coisa no passado, tá bom? Outro exemplo, I have eaten lots of plums today. Então, hoje não acabou. Então, eu comi muitas ameixas hoje, tá? Ok? Então, vamos ver aí a sequência. Na sequência, vamos ver um pouquinho da voz passiva. E aí, eu tenho que prestar atenção em duas coisas especificamente. A primeira, que eu já disse para vocês, não existe voz passiva sem o verbo to be, ok? Não existe. E a segunda é, ao usar a voz passiva, todos os tempos precisam ser formados com past participle. É aquela terceira coluna de verbos da tabela. Tabela de verbos que vocês têm final de livro, tá? Então, eu tenho aqui todos os tenses, né? Presente simples, contínuo, past simple e assim vai, and so on. Na voz ativa e como fica a frase passada para a passiva. Vamos ver as duas primeiras. He receives a letter. Ele recebe uma carta. Vou passar para a passiva, tá? A carta é recebida por ele. A letter is received by him. Vamos ver a segunda no presente contínuo. He is receiving a letter. Ele está recebendo uma carta. Uma carta está sendo recebida por ele. A letter is being received by him. Olha só, gente, o que eu falei? Eu tenho o verbo to be, aqui eu tenho o verbo to be, ó. Aqui no caso eu tenho dois, ó. Is, been, tá? Com ing. Então, o que vocês têm que prestar atenção? O que vai me determinar o tempo verbal, o tempo do verbo to be, é exatamente a voz ativa. Se eu falo no presente, o meu verbo to be vai continuar no presente. Se eu falo no presente contínuo, o meu verbo to be vai continuar com contínuo, be mais ing. Se eu falo no passado simples, he received, ó, passado simples. O que vai acontecer com o meu to be? Vai para o passado simples, was, tá? Se aqui fosse you, aqui seria were. E assim por diante. Então, o que vai definir esse tempo verbal aqui do to be na pós-passiva é a minha voz ativa, tá? Na sequência, temos aí duas tabelinhas de preposições, tá? Que a gente já falou sobre isso algumas vezes. E aí eu quero mostrar para vocês algumas particularidades. A tabela de cima, nós temos aí preposições seguidas de substantivos, verbos, adjetivos, né? Às vezes, tá? E que são meio fixas, né? Então, por exemplo, a gente vai falar de férias, a gente fala on holiday, on vacation, tá? De dieta, por exemplo, on a diet, tá bom? Um outro caso aqui, por exemplo, se eu for falar assim, na realidade, eu vou usar in reality, tá? In love with, por exemplo, apaixonado por, in love with, tá? Na defesa de, in defense of, tá bom? E aí, eu vou mostrar para vocês que tem algumas que não dá para traduzir literalmente. Por exemplo, for good. For good, eu não posso traduzir por bom ou por bem, não dá. For good significa eternamente, tá? Então, às vezes, significa outra coisa, completamente diferente. Outro aqui, ó, by chance, ó, by chance. Não significa por chance ou pela chance, não. Significa por coincidência, ó, por coincidência, tá? Outro, by heart, ó, eu tenho aqui, ó, by heart. Esse eu já falei com vocês em sala de aula, né? Significa de cor. Eu sei alguma coisa de cor, eu memorizei, tá?
Então, são só alguns exemplos aí. Se vocês tiverem mais dúvidas, vale a pena consultar um dicionário. Na tabela de baixo, eu tenho preposições relacionadas a tempo, tá? A tempo de hora, a tempo de dias, de datas específicas, quando que eu uso cada preposição para cada coisa. Então, vocês vão ler com calma, vão baixar o PDF, tá? E vão relembrar aí isso e vão gravar, tá bom? Para vocês não cometerem erros no caso de usar preposições, ok? Deixei aí para vocês, basicamente é isso, tá, gente? Na prova final, as questões gramaticais. Deixei para vocês aí mais um recadinho, ler o roteiro de estudos com atenção, fazer as atividades da apostila 2, marcar a presença nesta aula, acessando o formulário que está na descrição, se quiser deixa um comentário. Coloquei para vocês aí mais um idiom, it's time you got off your tail. Tá na hora de vocês se mexerem. Bye, bye.